Veja a posição privilegiada que Jesus nos coloca a nós. Uma posição muito privilegiada. E às vezes a gente não se dá conta. Ali em João, Evangelho de João, lá no capítulo 20, versículo 21, veja o que está escrito. E disse Jesus a eles. Note bem, veja o que está escrito. Assim como o Pai me tem enviado a mim, assim eu envio a vós. Veja o patamar que Jesus Cristo nos colocou. O ponto de vista de Deus que Jesus Cristo desvenda diante dos nossos olhos, a mesma posição. Assim como o Pai me enviou, do mesmo modo, nessa mesma posição, eu envio vocês. Não é grande essa colocação? Aí em João, Jesus está desvendando a nossa posição no reino espiritual. Como Deus nos vê. E como também o inimigo espiritual de nossas almas nos vê. Na mesma posição que Jesus Cristo. Isso é visão espiritual. Quem passou, quem transmitiu, quem desvendou isso para nós foi Jesus Cristo. São as palavras dele. Vocês estão na mesma posição que eu. Pois assim como o Pai me enviou, dessa mesma maneira, desse mesmo modo, vocês são enviados. Porque eu envio vocês. Pois, numa outra passagem ele diz, a mim foi dada toda a autoridade no céu e na terra. E o Pai ouve as minhas orações. Que grande consciência Jesus tinha do mundo espiritual. O Pai ouve as minhas orações. E agora eu envio vocês. Podem ir. Podem ir. Não tenho medo. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele está colocando-nos no mesmo patamar, na mesma altura que ele estava. Olha a alta posição que nós estamos ocupando diante dos seres celestiais, diante dos anjos. Os anjos estão nos vendo-nos nesta posição. E Deus nos vê nessa posição. E os seres espirituais malignos também nos vê nessa posição. E Jesus disse outras palavras. Ele disse, olha, agora vocês sabem tudo o que eu sei. Agora vocês têm a minha palavra. As minhas palavras estão dentro de vocês. Aquelas palavras que eu recebi do meu Pai. Pois eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim fazer a minha própria vontade. Eu vim mostrar ao mundo a vontade de Deus. Eu vim apresentar a vontade de Deus para vocês. Pois o Pai amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Qual o objetivo do Filho? Fazer a vontade do Pai. Ao fazer a vontade do Pai, o Filho está desvelando para a humanidade o que o Pai quer. E assim a humanidade pode saber perfeitamente os desejos de Deus para ela. Através do Filho. E o Filho veio desvendar a vontade do Pai. E através do Filho nós conhecemos o Pai. Em outras palavras, nós
somos elevados ao conhecimento do Pai, através do Filho. Pois o Filho veio desvendar a vontade do Pai. O Filho veio mostrar a vontade do Pai. Por isso que ele disse: eu sou o caminho. A única fonte de você ir a Deus é através de mim. Ninguém conhece a Deus, a não ser aquele que veio do alto. E quem veio do alto? Jesus Cristo. Ele veio do alto, com um propósito: fazer a vontade do Pai. E ao fazer a vontade do Pai, ele está tornando explícita, clara, para o entendimento dos homens, o que Deus quer do homem. Como Deus espera que o homem ande aqui na terra. O que o homem deve fazer aqui na terra. E este caminho nós só vamos desvendar. O caminho do conhecimento. Conhecimento da vontade de Deus. Através dos atos e fala de Jesus Cristo. Pois ele é a demonstração da vontade de Deus. Jesus Cristo é a demonstração da vontade de Deus. Você quer saber a vontade de Deus? Você quer conhecer os pensamentos de Deus? A indicação, a seta para conhecer o que Deus pensa de nós, o que Deus quer de nós, os desejos de Deus, está no conhecimento das palavras de Jesus Cristo. Pois ele veio demonstrar Deus aqui na terra. Ele veio demonstrar a vontade de Deus aqui na terra. Somente através dele o homem pode conhecer Deus. E aí o homem pode conhecer o plano de Deus para o homem. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho. Só em mim vocês vão encontrar vida. Só em mim vocês vão encontrar verdade. Essa palavra verdade, a tradução dela é realidade. A realidade está em Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo, só vamos encontrar caminhos, figuras do atalho, que jamais nos levarão para os portais adentro da eternidade. É por isso que vem a parábola das virgens, para que a gente preste atenção na palavra de Deus. Porque podemos ter as mesmas palavras, mas tomarmos o caminho do atalho e cantarmos os mesmos hinos e falarmos as mesmas palavras. Mas só que um está na posição certa, o outro não. É isso que a parábola das virgens nos alerta. Todos são virgens, mas 50% não passarão para os portais adentro da eternidade. Essa é a grande advertência para os nossos dias. Devemos prestar atenção à parábola das virgens, pois são virgens puras. Estão com as escrituras nas mãos. Mas 50% dessas virgens puras não passarão para dentro dos portais da eternidade. É uma coisa para a gente acordar, para tentar despertar a consciência. Está nas escrituras essa grande advertência de Jesus Cristo. Daí prestarmos atenção naquelas que entraram para dentro dos portões. O que levavam ela de precioso? Que conseguiram, com aquele instrumento,
entrar nos portais da eternidade. Qual o segredo delas? Temos que descobrir atrás desse segredo. Ele é muito importante, ele vai fazer toda a diferença entre a eternidade com Deus ou não. É prestar atenção no segredo das virgens puras que conseguiram entrar dentro dos portões da eternidade. Qual era o seu segredo? Está lá nas Escrituras. Elas conseguiram a vitória final. Elas conseguiram obter o resultado final. Elas conseguiram chegar lá. Elas guardavam um segredo. Temos que prestar atenção. Temos que prestar atenção. Pois elas tinham e fizeram a diferença. Aqui só quero dar um toque ao óleo. Temos que saber o que é o óleo. Temos que ter a visão do que é o óleo. Pois o óleo fez a diferença entre as virgens. Agora, como é bom saber que a todos nós foi dado essa oportunidade que Jesus Cristo falou. Olha aqui. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Pois ele tem um propósito conosco. Pois assim como o propósito dele é demonstrar a vontade de Deus para nós, nós ocupando o lugar dele, vamos nos ungir com o mesmo propósito. Mostrar a vontade de Deus aos homens. Mostrar os exércitos de Deus aos homens. Mostrar as hostes santas de Deus aos homens. Mostrar as promessas de Deus aos homens. Quando nós cumprimos essa missão, diz as Escrituras Sagradas, Jesus disse, quando esse evangelho do reino for pregado a todas as nações, a toda a gente, a todos os povos, virá o fim. E como eu já disse, estamos vivendo em dias portentosos, onde esse mundo virou uma aldeia global. É uma aldeia onde a gente solta uma palavra aqui, lá do outro lado do mundo, imediatamente já estão ouvindo. Agora é o hoje de se proclamar as promessas de Jesus Cristo. Aquelas mensagens que ele recebeu do seu Pai. Para que a humanidade saiba que Deus ama o homem. Deus quer o resgate do homem. E o resgate já foi pago. Ele enviou o seu Filho, que é chamado nas Escrituras o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A humanidade tem que saber que o plano de salvação já está colocado há 2000 anos, que nós já vivemos num outro plano, no plano da liberdade de Deus, no plano da libertação dos territórios do inimigo. Pois o inimigo de Deus, a sua meta principal é matar, roubar e destruir. Ele vai destruir o homem com todos os seus equipamentos. Ódio, doença, ira, nervoso, depressão, guerra. Ele vai usar essa instrumentalidade. Mas Deus está dizendo, esse inimigo já está derrotado, pois o Cordeiro de Deus já tirou o pecado do mundo. Vocês, se aceitarem o Filho, vocês passam para o outro lado. Para o outro lado. O lado da liberdade dos filhos de Deus é um território imenso que Deus propiciou já há 2000 anos para que a humanidade passe para lá. E viva em paz, viva com saúde, pois ele enviou a sua palavra e o sarou. Esse é o método de Deus de cura. Ele enviou a sua palavra e o sarou. Na medida que o homem aprenda a andar na palavra,
E andar na palavra é o mesmo que olhar para o alto. Olhar para o alto. Andar na palavra é olhar para o alto. É uma outra plataforma. É uma outra visão. Visão de mundo. Estilo de vida. Olhar para o alto. Olhar para a palavra de Deus. É um outro estilo de vida. Quando o homem não conhece a palavra de Deus, o olhar dele está para um outro patamar. O mundo e suas circunstâncias. É um estilo de vida. Nesse estilo de vida, o inimigo faz festa. Ele envia suas hostes de destruição, pois ele odeia o homem. Nesse estilo de vida, do olhar para o mundo, nessa plataforma, é o domínio do inimigo. Ele faz festa. Aí seus planos acontecem na vida do homem: matar, roubar e destruir. Mas, se nós conhecemos o plano de Deus, a mudança de plataforma, o olhar lá para cima, que é viver na palavra de Deus, viver na atmosfera de Deus, viver nessa plataforma. Ele diz: enviou a sua palavra e o sarou. É uma boa nova, não é? São essas boas novas que fomos enviados para comunicar à humanidade. Fomos enviados para que elas aprendam que existe uma outra plataforma, um outro estilo de vida, uma outra visão do mundo, mas uma visão do mundo preparada por Deus. É isso que é a mensagem do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma religião. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um relacionamento com Deus. É um relacionamento com Deus. Cristianismo não é religião. Cristianismo é um relacionamento com Deus, através do conhecimento da sua palavra. Por isso que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vai entrar no plano de Deus, no plano que resgata você, que tira você do território do inimigo e lança você, projeta você no território do amado de Deus, no reino de Deus, onde nós vamos conhecer a sua justiça, a sua paz. É uma boa nova, não é? É isso que Cristo falou. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Para que, com este conhecimento, nós possamos transmitir ao mundo as boas novas. Pois Jesus Cristo disse: eu vim com um propósito, fazer conhecida a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do meu Pai. E através desse fazer a vontade do Pai, ele mostrou a vontade do Pai. E assim mostrou o projeto de Deus para nós. É uma boa nova, né? Conhecer o projeto de Deus para nós. E essa é a nossa missão. Comunicar a outros esse projeto de Deus. Que é conhecer as promessas de Deus para a nossa vida. É uma boa nova, não é?